foi incluído na norma regulamentadora 1 os riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? São aqueles riscos, né, que o trabalhador está exposto, né, então, psicossocial, né, a gente que é psicóloga já dá para deduzir, né, e que vai afetar a saúde mental, a saúde emocional desse trabalhador e até mesmo a saúde física, né, num estágio de adoecimento, de somatização, mas principalmente a saúde mental. Então, os assédios no trabalho, eles foram incluídos como risco psicossocial, entre outros, né, outros riscos que estão ali relacionados. Então, as empresas vão precisar, a partir de maio do ano que vem, maio de 2025, ter um programa de gestão de riscos. E nesse programa de gestão de riscos, veja, o programa de gestão de riscos já é exigido na norma regulamentadora que as empresas têm. Só que agora eles vão ter que incluir os riscos psicossociais, ok? E nessa inclusão dos riscos psicossociais, para uma empresa, para o empresário saber, né, quais são os riscos psicossociais que os meus funcionários, né, os trabalhadores da minha empresa estão expostos. Para isso, gente, precisa de um método para poder diagnosticar quais são esses riscos. E o diagnóstico não é individual, ele é um diagnóstico organizacional, porque os riscos estão aonde? Estão na organização. Então, se você não tiver um método para poder fazer esse diagnóstico e entender quais são os riscos que estão ali, você não tem condições de ajudar a empresa a elaborar um plano de prevenção a esses riscos. E é isso que vai ser muito demandado para nós, já está sendo demandado, né? Eu tenho uma mentorada, que é a Luciana Mingotti, ela perguntou para mim no dia 28, eu fiz a mentoria para as minhas alunas e mentoradas, e alunos também mentorados, em relação à Lei 14.831 e a NR1. Até divulguei aqui no Instagram, no Facebook, tá? Depois que eu tinha feito a mentoria, a Luciana Mingotti, entrou em contato comigo dizendo que uma empresa tinha abordado ela porque queria saber sobre a norma regulamentadora 1 e se ela já oferecia esse tipo de trabalho. Veja, quando eu falo para você que é uma alta demanda, que as empresas estão precisando, que vai crescer cada vez mais essas demandas para nós, eu estou te avisando com antecedência. Só que eu vejo que tem algumas PSIs que, hoje mesmo eu conversei com uma, que ela não tem um método. Ela sabe que vai precisar, mas ela não tem um método. Eu falei, olha, né? Eu falei, quais os serviços que eu poderia oferecer para as empresas, né? Eu falei, antes de você perguntar quais são os serviços que você pode oferecer para as empresas, é importante que você pergunte assim, quais os métodos que eu tenho para poder oferecer serviços? Porque não adianta você oferecer um serviço que depois você não tem um método para poder realizar aquele serviço. É a mesma coisa de eu convidar amigos para virem aqui em casa e falar assim, olha, venham em casa para comer uma paella, né? Uma paella valenciana, né? E eu nunca fiz paella, eu já comi paella algumas vezes, né? Mas nunca fiz. Então, se eu não tenho a receita, eu tenho duas opções. Ou eu compro pronta essa paella, né? Como a gente fazia quando eu morava em Londrina, a gente juntava uma turma de amigos e comprava, vinha um tacho enorme de paella, assim, era maravilhoso. Ou então, eu vou ter que aprender a fazer. Eu vou ter que ter um método, uma receita para eu poder fazer a paella. Do contrário, é irresponsável da minha parte eu falar para os amigos virem em casa comer uma coisa que eu nem sei como faz. Veja, isso numa relação social, imagina numa relação profissional. Então, antes de você incluir no seu portfólio
o que você vai oferecer para a empresa, você precisa ter clareza de como é feito aquilo que você vai oferecer. Não adianta você falar assim, mas está em alta, né? Que hoje eu estou falando para você do quê? 3 serviços que estão em alta para você poder fazer 10 mil reais por mês, vendendo e executando esses serviços para a empresa, mesmo sem experiência na área. Então, eu estou dizendo, né, que mesmo sem experiência na área, você pode fazer 10 mil reais, porque eu estou partindo do princípio que você vai ter um método. Se você não tem um método, você precisa adquirir um método imediatamente, né? Com as minhas alunas e mentoradas, eu estou sempre orientando nesse sentido. Revejo o método, olha o método Psi, que é o método que eu criei, que é resultado da minha experiência de 23 anos na consultoria. E quando eu vejo quando elas apresentam alguma proposta ou fazem alguma intervenção e depois elas compartilham comigo, eu já percebo quando elas não estão usando o método. E eu falo para elas, vocês não usaram o método. Porque no método não tem isso, aquilo, né? Enfim, porque eu já conheço, eu sei que funciona. E aí eu alerto, olha, eu não sei onde vai dar fazendo dessa maneira. Porque no método que eu fiz, que eu desenvolvi, que eu sei que funciona, você tem que fazer com esses passos aqui. Foi interessante que uma vez, duas, né? Elas pegaram e me apresentaram, né, uma forma que elas tinham feito uma intervenção. Eu falei assim, escuta, de onde que vocês tiraram esse método? Nós fizemos elas usam um termo, nem sei se elas estão aqui de repente, mas eu não vou falar o nome, não. Elas usam um termo assim, um bem bolado. Eu falei, gente, bem bolado? Como assim bem bolado? Né? Misturar. Você tem que ser fiel ao método. Quando você começa a misturar, você corre o risco do resultado, de você não ter garantia no resultado. Né? A mesma coisa de eu vou fazer um bolo, que tem uma receita ali, eu falo, não, mas eu acho que eu vou fazer um bem bolado aqui, vou misturar isso. Tudo bem, você pode misturar, você tem a liberdade para fazer isso. Só que você corre o risco do resultado que vai sair. E aí, o que eu tinha verificado também? Que o tempo que elas levaram para fazer algumas atividades, como elas não seguiram o método, foi muito exaustivo, tanto para elas quanto para as empresas. Eu falei, meninas, por que vocês fizeram isso? Isso aqui está parecendo uma pesquisa de doutorado. A empresa não tem disponibilidade para poder ficar tanto tempo assim, né, expondo os trabalhadores e os trabalhadores também tanto tempo assim por uma atividade de diagnóstico organizacional. E aí, é claro, né, como mentora, o meu papel é esse, é de orientar, é de apontar os erros, né, claro que com respeito, né, com certeza, antes de mais nada, mas eu não posso me omitir, né? Então,